consigo explicar. Entrego meu coração, que somente como a noiva que caminha rumo ao altar, e o noivo a te esperar. Quando entro nesta procissão, não consigo explicar. Entrego meu coração, que somente quer te amar, como a noiva que caminha rumo ao altar, e o noivo a te esperar. Jesus, teu corpo e sangue me sustenta. Jesus, toda minha alma se estremece. Jesus, és a razão da minha vida. És o amor, o amor. Jesus, teu corpo e sangue me sustenta. Jesus, toda minha alma se estremece. Jesus, és a razão da minha vida, o motivo maior do meu viver. Quando entro nesta procissão, não consigo explicar. Entrego meu coração, que somente quer te amar, como a noiva que caminha rumo ao altar, e o noivo a te esperar. Jesus, teu corpo e sangue me sustenta. Jesus, toda minha alma se estremece. Jesus, és a razão da minha vida. És o amor, o amor. Jesus, teu corpo e sangue me sustenta. Jesus, toda minha alma se estremece. Jesus, és a razão da minha vida, o motivo maior do meu viver. Eu não há momento igual a esse, não há lugar melhor. Não há nada que se possa comparar a esse amor que me faz feliz. Somos a noiva que caminha rumo ao altar, e o noivo vem aqui a nos esperar. Glória, glória eu te dou, Jesus.
Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não o meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos. Desde o princípio era o Verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Oh, tu és o meu amado Filho, não o meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver tua face. Lindo, lindo, lindo Hoje posso perceber o valor de uma amizade, pois divino amigo, com carinho me ensinaste. Se eu pudesse compreender o tamanho do seu amor por mim, mas nada esconderia daquilo que já sabes. Tudo te entregaria, Jesus, minha alegria, meu amigo. Hoje posso perceber que um amigo de verdade não sou eu a escolher, vós em mim o enxertastes, que é mais fácil te seguir ao lado de um amigo. E mesmo se ele tropeçar ou tão fraco vacilar, queres, Senhor, que eu encontre a ti a tua vida no coração de um grande amigo. Amigo fiel, refúgio poderoso,
Irmãos e irmãs, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa celebração eucarística. Intenções da Santa Missa de hoje. Por Naur Vreck, 1 ano. Alex Neres de Souza, 1 mês de falecimento. Cada um de nós, pelas intenções de cada um de nós que trazemos em nosso coração, pelas nossas necessidades, as necessidades da Santa Igreja, de nosso país, do mundo, coloquemos tudo isso no altar do Senhor e rezemos juntos nesta Santa Missa. Com alegria nos reunimos para celebrar a solenidade do corpo e sangue de Cristo. Outrora, Deus alimentou o povo no deserto com o maná. Hoje nos alimenta com o pão vivo descido do céu, seu próprio Filho, Jesus. Sacramento da doação, morte e ressurreição de Jesus, a Eucaristia é comunhão com o Senhor e com cada membro do seu corpo eclesial. Com fé e esperança, vamos iniciar a nossa celebração cantando. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, bom dia. Bom dia. Uma vez mais estamos aqui reunidos nesse dia tão especial para nós, povo de Deus, dia em que celebramos o dia intitulado aí da Sagrada Eucaristia, o único dia em que o Santíssimo Sacramento deixa a casa, deixa o sacrário e vai fazer um passeio pelas ruas. E é isso que nós vamos fazer hoje, logo após esse nosso momento, esse nosso encontro celebrativo. E o Senhor disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E isso se dá de modo bem seguro e preciso na sagrada espécies do pão e do vinho. E de modo bem particular no Evangelho de hoje, Jesus diz o seguinte: eu sou o pão vivo descido do céu, e quem comer deste pão viverá eternamente, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Com esse desejo profundo, ardente em nossos corações, vamos nos aproximar deste altar celestial, invocando o sinal da nossa salvação, cantando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. E eu desejo que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Redentor e Senhor, e que a luz, a força, a comunhão e a comunicação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos e unidos no amor de Cristo, vamos louvar e bendizer a Deus, que na sua infinita misericórdia nos deu o Filho amado, e Ele se dá como comida e bebida para todos nós. Louvemos e bendizemos ao nosso Deus cantando. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos
Vamos colocar diante do Senhor o nosso coração contrito, arrependido, principalmente pelas vezes que nós não valorizamos a Eucaristia que recebemos e que nesse momento de privação sabemos o quanto é fundamental e o quão é importante para a nossa vivência de fé e a nossa vivência da fé. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos no deserto, para te humilhar e te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração e para ver e observarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com o maná, que nem tu, nem teus pais conheceis, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e que foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde havia serpentes abrasadoras, escorpiões e uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti da pedra duríssima, e te alimentou no deserto com maná, que teus pais não conheciam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor,
como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é a comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, todos nós somos um só corpo, pois todos participamos deste único pão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão sempre há de viver. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes de seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, convidei ontem o João e fiz o desafio para que ele pudesse fazer a partilha na missa de hoje.
Então, como nosso coordenador dos ministros extraordinários, no dia da Eucaristia, eu falei, nada justo também de oportunizar para que ele possa fazer a sua partilha. Portanto, digo, João, que o Senhor esteja em teu lado, em teu coração, para que tu possas partilhar conosco a sua experiência de fé com relação à Santa Eucaristia e abençoar. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pois então, né? Presente do Padre Isaac para nós de surpresa. A igreja hoje ela nos convida a refletirmos e celebrarmos essa grande festa da solenidade de Corpus Christi. Como o padre disse no início, essa é a única festa litúrgica em que o Cristo Eucarístico ele sai às ruas da nossa cidade, para que nós possamos professar aí a nossa fé pública em Cristo presente na Eucaristia, na hóstia consagrada. Mas já não é mais pão, mas corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Isso acontece para que nós possamos louvar e adorar o nosso Deus que passa pela rua das nossas cidades. Mas também acontece para que nós possamos pedir a Ele bênção para as nossas casas. E por que não também entregar a eles as nossas lamúrias, as nossas aflições. Esta é uma festa de guarda. Todo católico conhece os mandamentos da lei de Deus e conhece o terceiro mandamento, guardar domingos e festas de guarda. O católico bem catequizado conhece também os 5 mandamentos da igreja, que diz lá no seu terceiro mandamento que a gente tem que guardar domingo, festas de guarda e se abster do trabalho. Então, esta é uma festa, é uma solenidade obrigatória de participação de todos nós católicos, né? Então, para ter certeza que todo mundo está participando, é para você deixar o like, dar o joinha no vídeo, que daí depois o Padre Isaac vai fazer a chamada para ver quem participou dessa missa, já que ela é obrigatória, porque depois ele vai fazer a carta excomungando quem não participou. É isso? Não era para falar isso? Então, mas como tudo isso começou? Quando a igreja percebeu a necessidade de se comemorar uma solenidade ao corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A solenidade de Corpus Christi ela foi instituída lá atrás pelo Papa Urbano IV, na cidade de Orvieto, na Bélgica. Na cidade vizinha, né, a cidade de Bolsena, tinha um sacerdote que ele, no momento dele fazer a celebração, no momento da transubstanciação, ele tinha dúvida no seu coração se a hóstia consagrada realmente seria ali a manifestação do corpo e do sangue de Cristo. Naquele momento em que o sacerdote duvidou, em que ele partiu o pão, verteu sangue nas mãos dele, escorreu e manchou o corporal. Naquele momento, todos ficaram extasiados. Essa notícia chegou logo ao conhecimento do Papa Urbano, que estava em Orvieto. E aí o Papa pediu que fosse levado para ele. E foi se levando essas relíquias para o Papa. Quando o Papa se viu diante daquelas relíquias, ele se ajoelhou, ele se prostrou e ele disse: Corpus Christi, ou seja, o corpo de Cristo. E a partir daquele momento ele mandou que se fizesse uma procissão, ele pediu que São Tomás de Aquino fizesse ali o rito dessa solenidade, e a partir de então a gente começou a comemorar a festa do Corpus Christi todos os anos. Mas durante os anos nós tivemos vários outros milagres eucarísticos, né? O que nós mais conhecemos é o milagre de Lanciano. Esse é o mais famoso. E esse também é o mais antigo. O milagre de Lanciano ele aconteceu entre 1730 a 1750. Gravem essa data. Muito tempo atrás. E também um monge estava celebrando, e esse na cidade de Lanciano, na Itália, e também ali perseguido pela dúvida de que será mesmo que Cristo se faz presente na Sagrada Comunhão, que nós cultuamos
todo domingo. E mais uma vez, no momento da consagração, quando aquele monge partiu aquele pão, verteu-se sangue. E dessa vez, a hóstia consagrada, ela se transformou em carne em suas mãos. E o sangue escorreu que ele pingou e ele formou ali 5 coágulos. E veja, este é um grande milagre. As pessoas elas ficaram todas ali admiradas com aquele milagre, mas isso aconteceu lá em 730. As pessoas pegaram, guardaram aquelas relíquias, colocaram num tabernáculo de marfim que mandaram fazer para ela, e depois, bem mais para frente, lá em 1713, eles pegaram, colocaram a partícula num ostensório de prata e o sangue coagulado e um cálice de cristal. 1713. Veja bem, e aqui é que está a maior grandeza desse milagre. Porque só em 1970, quase 12 séculos depois do milagre, os monges que cuidavam daquela relíquia decidiu, então, com a autorização do Santo Padre, fazer os estudos, para comprovar aquele milagre que havia se realizado. Porque o ser humano, limitado como é, ele sempre prefere duvidar do que crer na grandeza e no milagre de Deus. Feitos os estudos, o primeiro resultado é: a carne é verdadeiramente carne e o sangue é verdadeiramente sangue. Mas até aí, para nós, ainda católicos, a gente tinha essa certeza. Mas Deus, ele não é só perfeito, Deus, ele é detalhista. A carne não era carne da batata, não era da coxa, não era do braço. Era a carne do miocárdio, que é o tecido muscular do coração. O sangue que verteu daquela hóstia, daquela carne transformada, era sangue AB, que pertence à espécie humana. E mais do que isso, é o mesmo tipo sanguíneo do santo sudário. No sangue foram encontradas proteínas normais e vários outros elementos. Elementos estes como do sangue vivo normal. Ou seja, o sangue era de uma pessoa viva. Nós estamos falando 12 séculos depois do milagre. A conservação da carne e do sangue, eles foram deixados em estado natural por 12 séculos. 12 séculos. Eles ficou ali exposto aos todos os tipos de agente físico, biológico. Isso permanece um fenômeno extraordinário. Descongela a carne agora para fazer o seu almoço e vai fazer ela na janta e ver se você consegue aproveitar essa mesma carne. Nós estamos falando de 12 séculos na época do estudo. Outro fato interessante é que o sangue que verteu da hóstia, ele formou 5 coágulos, 5 fragmentos. E ao serem pesados, ele tem exatamente o mesmo peso. Não importa a combinação. Se você pesar um, ele tem o peso. Se você pesar 2, 3, ou se você pesar todos eles juntos, eles têm exatamente o mesmo peso. Eis o mistério da nossa fé. E assim o milagre de Lanciano, ele vem desafiando a ação do tempo e de toda a lógica e o entendimento humano pelos séculos dos séculos. Mas ele é uma prova palpável, viva e real de Cristo vivo na Santa Eucaristia. Comei e bebei todos vós, isto é meu corpo que é dado por vós. Mais do que uma simples simbologia, como parece ou pensam alguns ou algumas outras religiões. O milagre eucarístico de Lanciano é considerado um dos mais famosos milagres eucarísticos da Igreja, mas já são mais de 130 relatos, porque Cristo, ele sempre está presente no meio de nós. E ele faz questão de fazer acontecer marcas para que as pessoas duvidem, fraquejem, mas ele sempre mostra a sua presença porque ele está no meio de nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Mas, neste momento, você, meu irmão, minha irmã, você está na sua casa triste porque você queria estar aqui. Você queria, neste dia especial, tão sagrado, você queria estar em comunhão com o corpo de Cristo. E talvez você esteja tão faminto, tão carente e se sentindo tão distante que essa situação momentânea e passageira, ela não esteja permitindo que você veja a grandeza da ação de Deus em meio a tantas dores, tantos problemas, tantas angústias. Talvez alguns de nós estejamos desalentos, desorientados, dizendo: eu queria estar aí, eu preciso estar na igreja, eu preciso estar no templo, nesse espaço físico, nesse espaço material. É necessário a gente lembrar que a Igreja Católica, desde a sua origem, ela sempre experimentou as perseguições, tempos de dificuldades. E foi assim na vida do próprio Cristo, também dos apóstolos e das primeiras comunidades cristãs. Até hoje no mundo a gente sabe de comunidades e povos que não conseguem vivenciar a sua fé, professar a sua fé e se reunir-se em culto. Graças a Deus, essa não é a nossa realidade. Estamos privados de celebrar unidos dentro dessas paredes? Sim, estamos. Mas graças a Deus, não estamos privados de celebrar das mais variadas formas, de louvar e bendizer o nome de Deus todos os dias na nossa casa, gritar para o vizinho, né, por telefone, por Facebook, WhatsApp, o Zap aí da vida, né, com a quarentena, em consequência da pandemia do Covid-19, que traz sofrimentos para muitas pessoas em todo o mundo. Também temos que ter essa iniciativa cristã evangelizadora, de vivenciar a nossa fé todos os dias. E aí a gente olha a nossa Sagrada Liturgia e vê o quanto ela é especial e inspirada e conduzida pela força do Espírito Santo. Você prestou atenção na primeira leitura de hoje, do livro do Deuteronômio? Moisés falou ao povo dizendo: lembra-te de todo o caminho por onde o Senhor Deus te conduziu, esses 40 anos no deserto, para te humilhar, te pôr à prova, para saber o que tinhas no teu coração e para ver se observarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, fazendo-te passar fome e alimentando-te com maná, que nem tu, nem teus pais conheciam, para te mostrar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que te fez sair do Egito, da casa da escravidão, e foi teu guia no vasto e terrível deserto, onde haviam serpentes, escorpiões, uma terra árida e sem água nenhuma. Foi ele que fez jorrar água para ti da pedra duríssima. Ele te alimentou no deserto com maná que teus pais não conheciam. Percebe? A palavra ela nos revela que nós estamos passando por um período de deserto e provação. Como o povo escolhido passou. E não foi uma simples quarentena. E não foram só 2 meses. Foram 40 anos de provação. Talvez você esteja no deserto neste momento. Talvez você esteja se sentindo humilhado e passando por dificuldades. Talvez fome e sede espiritual. Mas o Senhor está provando o teu coração. O Senhor está nos mostrando que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Senhor está nos mostrando, não só de status social vive o homem, não só ter e aparecer vive o homem, não só de ganhar e lucrar vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus quer que você se desprenda dessa escravidão mundana. E Ele está te guiando por um período de provação e deserto. Há sim serpentes, escorpiões, é uma terra árida
sem água nenhuma. Mas o Senhor lhe garante a vitória. Ele te garante a terra prometida. Somos transeuntes no deserto deste mundo e o Senhor também nos promete uma vida nova. Mas, João, eu preciso estar em comunhão com Cristo. Pois bem, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A liturgia da nossa igreja, toda ela é estruturada e nós temos basicamente 2 pilares na igreja: Cristo, palavra, e Cristo, Eucaristia. Isso é posicionado diante do altar. Quem vai lembrar na época do Padre Luiz, na frente da nossa igreja, que nós tínhamos o sacrário lá na frente do lado de lá e o ambão da palavra do lado de cá. Os 2 pilares da igreja à frente, sustentando a nossa fé. E eu quero usar esse ensinamento litúrgico para trazer conforto ao seu coração nesse dia. Infelizmente, por razões aí alheias à nossa vontade, por uma questão de saúde pública, nós estamos impedidos de entrar em comunhão com Cristo, Eucaristia. Mas não estamos impossibilitados de estar em comunhão todos os dias com Cristo, palavra. Mas, João, eu tenho sede. Beba. João, eu tenho fome. Alimente-se. Digo mais, devore com fervor. Sacie toda a sua necessidade neste alimento, porque o Cristo Palavra é o que nos manterá firmes e unidos e abastecidos nesse tempo de crise. E aprenda a dar valor na presença real de Cristo na Sagrada Eucaristia. Como todos costumam dizer, a gente só dá valor em algo quando isso é tirado de nós. Quantas vezes você comungou indignamente? Quantas vezes você entrou na fila da comunhão, olhando para o teto, pensando na morte da bezerra, ou nos problemas que você tinha e que não te permitiu viver aquele momento sagrado? Não te permitiu entrar em comunhão com Deus. E agora você diz que sente falta. Mas você realmente dava o devido valor quando tinha todo final de semana? É preciso que nós repensemos a nossa vida, o nosso jeito de ser cristão e a nossa forma de adorar a Cristo Eucarístico. Ultimamente se tornou muito comum uma imagem que circula pela internet, pelo WhatsApp, onde temos Deus e o demônio conversando, olhando um para o outro, e o demônio fala para Deus, todo cheio de si: viu? Com esta pandemia, eu fechei todas as suas igrejas? E o Senhor, com um sorriso no rosto, ele responde: eu abri uma em cada casa. Pois bem, a sua casa é uma igreja? Ou melhor, você transformou a sua casa em uma igreja? Você tem rezado, adorado e partilhado a palavra? Você tem comungado o Cristo Palavra na sua casa todos os dias? Eu aqui quero lembrar vocês do milagre de Lanciano. Lembra quando o corpo de Cristo partiu, verteu sangue e formou coágulos diferentes? Eles tinham tamanhos diferentes. O milagre de Deus é tão grande que, pesando cada um, ou pesando 2 ou 3, todos juntos, davam o mesmo peso. Quando a igreja foi partida, foi separada, nós sangramos, sim. E formamos pequenos coágulos, de formas diferentes, de tamanhos diferentes. Mas todos temos o mesmo peso aos olhos de Deus. Tal quando estávamos todos juntos, o mesmo peso diante de Deus. Outro ponto do milagre de Lanciano que eu quero enfatizar com você é que aquele milagre que aconteceu há 13 séculos atrás, agora já para a data de hoje, ele foi adorado e cultuado todos os dias.
E a presença real de Cristo, até hoje, é carne viva e sangue vivo. Ele não teve adição de conservantes. Ele não foi congelado. Ele foi exposto, adorado, cultuado todos os dias. O Cristo Eucarístico, que você comungou há 2 ou 3 meses, você adorou e cultuou Ele todos os dias? Se sim, Cristo vive em você. Por isso, nessa festa de Corpus Christi, adore ao Deus ressuscitado, ao Deus que vive no Santíssimo Sacramento. Saia no portão da sua casa e prostre-se diante deste Deus maravilhoso. E se o Santíssimo não vai passar na frente da sua casa, pegue o seu carro e venha acompanhar o Senhor após a Santa Missa. Pois o Verbo se fez carne e Ele habita entre nós. Corpus in sanguina Christi, custodiate, me invita a eterna. Depois dessa partilha, vamos nos colocarmos de pé, uma vez mais renovar as nossas promessas do batismo, que é a fonte divina, de onde nos jorra a vida eterna. E assim rezemos. Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Se estiveres diante do altar para lhe fazer a sua oferta, a sua oferenda, e lembrar-te que teu irmão tem alguma coisa contra ti, volta a reconciliar-te com ele, e só depois faça a sua oferenda. Também podemos fazer essa relação para com Deus, né? Se temos alguma coisa no nosso coração, na nossa vida, que está pesando na nossa consciência, coloque-se na presença de Deus, coloque-se diante do Senhor, né? Principalmente pelas vezes que nós indevidamente comemos e bebemos o corpo e sangue do Senhor. Lembremos quando Paulo nos orienta dizendo, né? Aquele que come e bebe indignamente o corpo e sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Por isso, diante do Senhor, diante da palavra, diante da colocação, vamos abrir, rasgar os nossos corações e nos colocarmos diante de Deus e pedir ao Senhor bondoso que nos lave, que nos liberte, que nos purifique, que nos dê aquela vida nova que desejamos, aquela vida nova que buscamos. Por isso, enquanto vamos cantar, também vamos fazer a aspersão com a água benta. E você que está do outro lado, sinta-se aspergido, sinta-se acolhido pela misericórdia bondosa do Pai Celeste. Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, que eleison, eleison.
Virgem de toda misericórdia, perdoai os nossos pecados e nos conduza às alegrias da vida eterna. Amém. Agora sim, vamos levar a Deus as nossas preces e súplicas, e a cada oração, a cada invocação, nós vamos rezar dizendo: Cristo, pão dos céus, dai-nos a vida eterna. Cristo, pão do céu, dai-nos a vida eterna. Cristo, Filho de Deus vivo, que nos mandaste celebrar a ceia eucarística, fortalecei a Igreja com a fiel celebração dos vossos sacramentos, nós vos pedimos. Cristo, pão dos céus, dai-nos a vida eterna. Cristo, sacerdote do Deus Altíssimo, que confiastes aos sacerdotes a oferenda da Eucaristia, concedei que realizem em sua vida o que celebram, nós vos pedimos. Cristo, pão dos céus, dai-nos a vida eterna. Cristo, Rei da paz e da justiça, sustentai o empenho dos governantes na prática da justiça e no atendimento às necessidades fundamentais do povo, nós vos pedimos. Cristo, pão dos céus, dai-nos a vida eterna. Cristo, maná descido do céu, que reunis num só corpo os fiéis, congregai na paz e na unidade os que saudais com o alimento da Eucaristia, nós vos pedimos. Cristo, pão dos céus, dai-nos a vida eterna. Cristo, Rei da eterna glória, tornai participantes da vossa ressurreição todos os que morreram, esperando em vós, nós vos pedimos. Cristo, pão dos céus, dai-nos a vida eterna. E rezemos a oração vocacional. Jesus, Mestre divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Vamos apresentar no altar do Senhor a nossa vida, nosso coração e rezar para que a graça divina nos transforme juntamente com as nossas ofertas do pão e do vinho. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Ele é fruto da terra e do esforço humano, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério dessa água e desse vinho, possamos participar da divindade de Cristo, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Ele é fruto da videira, fruto da terra e do esforço humano, que agora vos apresentamos e que para nós vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos acolhidos por vós e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecidos que vos agrade, Senhor nosso Deus. E te peço, lavai-me das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Vamos orar, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, à vossa Igreja os dons da unidade e da paz, simbolizados pelo pão e o vinho que oferecemos nesta sagrada Eucaristia por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Elevemos nossos corações ao alto. O nosso coração está em Deus. E demos graças ao Senhor e nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo. Deus eterno e todo-poderoso por Cristo, Senhor nosso, reunido com os apóstolos na última ceia, para que a memória da cruz salvadora permanecesse para sempre. Jesus ofereceu-se a nós como cordeiro sem mancha e foi aceito como sacrifício de perfeito louvor. Pela comunhão neste sublime sacramento, a todos nutris e santificais. Fazeis de todos um só coração, iluminais os povos com a luz da mesma fé, e congregais os cristãos na mesma caridade. Aproximamo-nos da mesa de tão grande mistério, para entrarmos, por vossa graça, na garantia da vida eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós te suplicamos, Pai Santo, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice com vinho, deu graças novamente e o deu aos seus amigos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Amados irmãos, tudo isso é mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai Santo, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei-nos que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, São José, o seu esposo, com os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos e santas que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós te suplicamos, Pai de bondade, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Jeremias, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, o Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Senhor, olhai por os nossos irmãos, parentes e amigos que deixaram este mundo, em especial neste momento de pandemia. E de todos os outros que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Antes de participarmos do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos todos juntos a oração da unidade, aquela a qual nós dizemos que somos irmãos e bendizemos ao Pai Celeste. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. É o amor de Cristo quem nos reúne, nos alimenta, nos dá força e nos dá coragem de sermos comunicadores e anunciadores da paz. Então, a nossa vida precisa estar sempre à disposição da construção do reinado divino, que é justamente da paz, da concórdia, do amor, da unidade, da amabilidade. Pensemos em tudo isso e peçamos ao bom Deus que nos ajude a colocar em prática esses ensinamentos ao qual nós somos convidados a sermos no mundo hostes vivas. Corpo e sangue do Senhor no nosso agir cotidiano. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo descido do céu, e quem comer deste pão viverá eternamente, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Amados irmãos e irmãs, eis o Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira e carrega o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Pois bem, os milagres eucarísticos são muitos. E muitas vezes nós participamos desse milagre e não o valorizamos. Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas, como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Amém. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde e nos conduza à vida eterna. Amém.
meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Por isso dizemos: graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Dai-nos, Senhor Jesus, possuir o gozo eterno da vossa divindade, que já começamos a saborear aqui na terra, pela comunhão do vosso corpo e do vosso sangue, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude sempre a nos aproximarmos do Senhor e a fazer com que Ele realmente seja não somente o Senhor no céu, mas que seja o Senhor das nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E chegado esse momento tão importante, tão oportuno para todos nós, dia em que o Santíssimo Sacramento deixa o sacrário, deixa a igreja e vai até as ruas para nos abençoar, para estar ainda mais perto de nós. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E assim digo, que agora nós vamos fazermos a bênção com o Santíssimo aqui na igreja, na capela, e logo em seguida vamos estar saindo para que nas ruas o Senhor esteja a nos abençoar, o Senhor esteja cada vez mais a nos dar aquilo que necessitamos. Então não perca a oportunidade, é uma vez por ano, Então reze, peça, entre em comunhão com o nosso Deus, que sempre quer estar conosco e quer caminhar conosco no nosso cotidiano. Graças e louvores sejam dadas a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Então agora nós vamos sair da nossa capela, da nossa igreja e, como havíamos dito, fazer um momento de caminhada com o Senhor pelas nossas comunidades, pela nossa cidade. E como hoje é um dia diferenciado, todo, importante para todos nós, vamos estarmos com o carro para irmos mais distante, visitando também as nossas capelas, as nossas comunidades, e que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas nesse momento difícil de pandemia, e possamos sentirmos confortados e protegidos pela proteção de Deus.